não sei se eu falo boa tarde ou boa noite, mas pelo horário, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Joseph Gleber, ao nosso querido Seixo. E é uma alegria enorme estarmos aqui, o pessoal também da internet. Sintam-se todos abraçados por nós nesse final, nesse caminho aí de janeiro, que já vai se aproximando do final, já caminhamos para fevereiro. Antes de começarmos a nossa palestra, temos alguns avisos para dar. O primeiro é aqueles que se sentirem à vontade, podem trazer uma garrafinha de água. Nós não estamos mais usando os copinhos, tendo os copinhos. Começou pela questão da Covid, mas também pela questão ambiental, pela questão ecológica, da quantidade de plástico. Então, é só trazer a sua garrafinha no final, com toda certeza, essa espiritualidade que tanto nos ajuda, vai levar o alimento necessário estar ali dentro das garrafinhas. Nossos estudos, essa casa é uma casa de estudo e continua tendo vários estudos, só que nossos estudos estão online. A gente deixa os estudos abertos, são os estudos de sábado, que acontece às 17h18, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, trocado. Primeiro Evangelho, depois o Livro dos Espíritos. E quem gosta de acordar cedo no domingo, nós temos um estudo fantástico às 8 horas da manhã online no domingo, que é de 8 às 9h30 da manhã, que é o ESG. O ESG significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É legal que eu falo isso aí, aqueles que já olham isso às 8 da manhã, mas é cada um com seu copinho de café, tomando café, a gente vai batendo papo, é muito legal, é muito bacana. Sintam-se à vontade, aqueles que quiserem saber mais do estudo, é só procurar um dos tarefeiros da casa, que a gente pega o telefone, o WhatsApp e passa o link no dia. Também nossa arrecadação de alimentos para a cesta básica. A gente aqui tem sempre as doações das cestas básicas. Aqueles que puderem nos ajudar, a gente agradece. Nesse exato momento, a evangelização que acontece das crianças, pré-mocidade, mocidade e da família, de uma forma geral, por enquanto estamos em recesso. Mas semana que vem a gente já avisa qual será a data do início, que possivelmente ali já em fevereiro a gente já está para começar, tá bom? Temos também o atendimento fraterno, que acontece às sextas-feiras, das 17 às 18 e aos domingos às 18 horas. No final da nossa palestra, nós temos empadinhas para aqueles que quiserem adquirir. Todo esse dinheiro ajuda a nossa casa, a manutenção da nossa casa. E lembrando, semana que vem, dia 28, que é o sábado, às 14 horas, nós teremos aqui um seminário sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, aqueles que já leram esse livro é muito comentado em muitos estudos. Você que frequenta alguma casa espírita tem que ler esse livro. Então, se você já leu, se você ainda não leu, venha para o nosso seminário às 14 horas, no dia 28, com a nossa palestrante do dia, de hoje também, a Gisela, que vai orientar, que vai coordenar esse seminário do sábado. E depois desses pequenos avisos, nós passamos agora para a nossa palestra especificamente. Hoje nós temos o tema Os Milagres do Evangelho, segunda parte,
né, feito pela nossa irmã Gisela. A prece inicial, quem vai fazer é a Luciana, e a leitura inicial, a nossa irmã Márcia. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Boa noite. Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais da sua vida. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica, sem costura, na hora suprema do Calvário. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa noite. Então, vamos agora nesse momento elevar ainda mais os nossos pensamentos a Deus, Pai, Jesus, Mestre, aos nossos amigos espirituais, tarefeiros do Seja, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para essa noite de palestras, de ensinamento, de aprendizado, pedindo a Deus, a Jesus e a esses amigos espirituais que a nossa amiga Gisela possa estar bem amparada, intuída, para nos passar esses ensinamentos e que nós todos possamos estar receptivos a aprender, a refletir e principalmente a interiorizar as mensagens, as verdades do Evangelho, para que possamos nos aperfeiçoar e a cada dia sermos melhores pessoas, tarefeiros e espíritos imortais. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Abençoe e protege a todos nós, a todos aqueles encarnados e desencarnados, e que possamos ter uma noite de muita paz e muito aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.
noite, meus amigos. É sempre com muita alegria que nós nos dispomos a estar aqui à frente, falando sobre a nossa doutrina, falando sobre o nosso Mestre Jesus. E na noite de hoje, a proposta é dar continuidade a um tema que já foi trazido no mês passado, nas quintas-feiras, né, na nossa transmissão pela internet. E por conta disso, eu até, pelo público de domingo não ser normalmente o mesmo de quinta, eu vou trazer uma introdução que já foi dada no mês passado, e eu peço perdão quem já assistiu a primeira parte, mas se faz necessário para que a gente possa entender o contexto. A ideia é a gente falar sobre os milagres que são descritos no Evangelho. Nos Evangelhos, né, dos 4 evangelistas, no Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós já ouvimos diversas vezes. Quem nunca ouviu falar sobre a transformação de água em vinho, sobre Jesus caminhar sobre as águas, sobre as curas, a cura do paralítico, a cura da mulher hemorrágica, todos esses eventos que são trazidos no Evangelho e que a gente entende, escuta e já até assimilou com a palavra milagre. Os milagres que Jesus fazia, porque nenhum de nós tivemos até o momento a mesma capacidade de Jesus de fazer o que ele fez. E aí a ideia é entendermos esse conceito de milagre não como a religião muitas vezes vem apresentando, como um dogma ou como algo que a gente desconhece, que transgride as leis naturais, mas sim dentro da proposta a que Deus colocou para todos nós. Então nós trazemos primeiramente o conceito da palavra milagre. O que o dicionário nos diz? Prodígio, maravilha, coisa extraordinária, algo que foge do senso comum, daquilo que é ordinário de se ver. Então, realmente, nós não temos essa percepção de transformar substâncias a todo tempo acontecendo, né? Se botarmos aqui as nossas garrafas de água, elas não vão se transformar em vinho. E nem o contrário, né? O que seria muito bom resolveria boa parte dos problemas do nosso planeta. Mas o que acontece? Como que Jesus fez? Então seriam mentiras que estão no Evangelho? Também, obviamente, que não. O que acontece é que a gente tem algo que não conhecemos a explicação. Essa palestra, esse tema, os milagres do Evangelho, eles estão no livro A Gênese, que forma um dos livros que compõem o Pentateuco. Então, a Gênese kardeciana é uma obra, muitas vezes dita difícil, né? Não dá para acompanhar, porque ela é dividida em algumas partes, e a primeira parte trabalha essa parte de origem do planeta, origem do espírito, as origens que a gente conhece, fala sobre Adão e Eva, fala sobre a parte de Noé. Então, Kardec vem trabalhando para desmistificar alguns conhecimentos, alguns dogmas, algumas teorias que a gente carrega desde que o mundo é mundo. A segunda parte do livro trabalha sobre esse aspecto dos milagres do Evangelho. E o capítulo 15, especificamente, tem esse título. Mas antes de chegarmos no capítulo 15, a gente tem todo um trabalho em cima desse conceito do que é milagre. E depois um outro capítulo dedicado à parte dos fluidos, para que a gente possa, enfim, entender o que Jesus realmente fazia. Então, esse trecho eu retirei do livro A Gênese,
onde Kardec explica que um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Ele dá esse conceito do que seria milagre. Fato extranatural, derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. E aí a gente entende que não é exatamente isso. Algo inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis de Deus. E a gente pode fazer... Deixa eu ver para que lado é. Sempre me perco. E aí ele fala assim, na época de Jesus, e até muito tempo depois, tínhamos pouquíssimos conhecimentos a respeito do mundo e das próprias leis naturais, até que veio, ao longo dos séculos, o advento da ciência. E a ciência veio trazendo respostas para algumas coisas que até então eram inexplicáveis. Essa ciência é que foi descortinando o que era considerado sobrenatural. E aí a gente não vai entrar na particularidade que depois surgiu entre ciência e religião e toda a questão que envolve esse ponto de vista, um tentando derrubar o outro. Não é isso. É para que nós conhecemos, entendermos que algumas leis poderiam ser explicadas agora que a ciência conseguiu compreender. Então, o maravilhoso está restrito ao entendimento das leis naturais. O que antes eu chamava de milagre, agora eu passo a chamar de uma lei que até então eu desconhecia. Quando, no século XVIII, chegou o Espiritismo, ele veio acrescentar informação. Então, muitas das coisas que aconteceram, agora, sobre a luz da doutrina espírita, nós temos acesso a essas informações. Começamos a entender que existe mundo espiritual, que existe espíritos que não estão revestidos de corpo físico, que são os que nós conhecemos como desencarnados. Existem leis que se aplicam a uma esfera onde o encarnado não está presente. Dentro dessa perspectiva, começa a entender que há outras formas de interação do espírito com a matéria e que justificaria, por exemplo, algumas situações como essa daqui. A imagem mostra um grupo de pessoas ao redor do que seria uma mesa que está suspensa ao ar. Essa imagem é verídica. E o Espiritismo vem explicar que a ação de espíritos, de pessoas desencarnadas, que utilizam-se de fluidos, que utilizam-se de forças, que as leis naturais ainda não são reconhecidas pela ciência, conseguem fazer com que a mesa seja suspensa. Então, hoje, o Espiritismo nos traz esse conhecimento de que algumas coisas que poderiam ser ditas como milagrosas, na verdade, têm uma explicação. Eu retirei do texto da Gênesis. Entretanto, diz Sear que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio, exatamente como nós estamos vendo. Não está aí uma derrogação da lei da gravidade? Não está infringindo a lei da gravidade? A gente conhece tudo que está suspenso, sofre ação da lei da gravidade e ela cai. Então, o que está acontecendo? A lei da gravidade foi aqui quebrada? Resposta: sim, da lei conhecida. Sim, a lei da gravidade foi aqui derrogada, né? Conhecem-se, porém, todas as leis? É o questionamento que os espíritos nos fazem. Então, aqui eles estão chamando a atenção. As leis que nós conhecemos, sim, elas podem ser quebradas. E aqui a gente coloca entre aspas,
porque existem outras leis, das quais nós ainda não conhecemos. E é essa perspectiva que a doutrina espírita nos mostra. O que antes a gente chamaria de milagre, agora eu digo, opa, algo acontece da qual eu não tenho conhecimento. E se nós sairmos do nosso âmbito do movimento espírita e mostrar isso para uma pessoa que não tem conhecimento, ou ela não vai acreditar, ou ela vai achar que é um milagre. Mas a gente já tem condições de entender que não há nada milagroso aqui, apenas algo que nós ainda não conhecemos. Apenas a ciência ainda não identificou, não nomeou. O que não impede que daqui a algum tempo a gente saiba e estude na escola como que isso é possível. Essa é a tendência, essa é a evolução, a gente aprender cada vez mais. E aí a pergunta que Kardec sempre faz e nos instiga a fazer: Deus faz milagre? Esse é um raciocínio que nós precisamos fazer. Se a gente já entendeu que milagre não existe porque existe algo que eu desconheço, então o que nós atribuímos como milagre? Deus poderia fazer milagres? Na nossa concepção, sim. Deus tudo pode. Nada a Deus é proibido. Mas qual seria a razão? Deus não faz coisas inúteis. Tudo tem um propósito. Então, se a mesa pode ser suspensa, é porque há um propósito. É porque Deus permite, é porque Deus concedeu essa possibilidade. Os milagres não são necessários para a glorificação de Deus, porque o Pai não necessita disso. Não precisamos de milagre para chegarmos até Deus. Não preciso passar por um processo extraordinário para que eu atinja até Deus, para que eu me conecte com Deus. Deus não precisa disso. Ele não necessita da quebra das suas próprias leis. As leis naturais, as leis que regem o nosso planeta, inclusive a da gravidade, foram criadas por Deus. As leis das quais nós não conhecemos também foram criadas por Deus. Nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Nada que acontece está fora da consciência e do alcance de Deus. E por fim, Deus não faz milagre porque suas leis são perfeitas. Se fosse para serem quebradas, a gente coloca em xeque esse conceito de que Deus é perfeito. Se ele ponderou uma lei, se ele construiu, se ele formulou uma lei natural ou divina, e ela é para ser quebrada, é porque não há perfeição. Uma vez que Deus é perfeito, suas leis não precisam ser quebradas. Se há fato que não compreendemos, é que ainda nos faltam conhecimentos específicos a respeito dela. Então, esse momento que Kardec traz na Gênese, esse conceito, é para a gente, na verdade, baixar a nossa bola. A gente tem a falsa ilusão que a gente sabe sobre tudo. A ciência nos tempos de hoje, tão avançada, tudo sabem. Os cientistas, os médicos, todos têm tanto tempo de investigação e a gente tem a tendência de achar que somos os donos da verdade. Então, quando ele traz esse reflexo de que nós não conhecemos todas as leis, é para a gente, olha, diminui um pouquinho, ainda tem muita coisa, tem muito assunto do qual vocês não conhecem. E aí, a importância, antes de entrar nos detalhes, no que a gente fala sobre milagres de Jesus, que estão no Evangelho, a gente precisa compreender a superioridade de Jesus. Quem foi esse Espírito que a gente chama de Jesus? Que entrou para a história, que ficou conhecido como o maior líder da humanidade. O que ele tinha de diferente? Sabemos através dos Espíritos que
Jesus foi o ser mais perfeito que passou sobre a terra. A sua superioridade moral está muitíssimo acima de qualquer um de toda a humanidade. E isso já faz dele diferenciado. Quando a gente analisa a potência de Jesus, quando a gente percebe e explora essa personagem, esse homem, esse ser, primeira coisa que a gente poderia pensar é que ele, de tão especial que é, ele deveria ter tido um corpo físico diferenciado, especial, que o favorecia a realizar qualquer uma das coisas que a gente leu, que a gente já ouviu falar. Mas Deus não faz privilégios, não criou nenhum ser para ser diferente nem especial. E quando Jesus, que o nosso governador planetário, se propôs a vir para a Terra, se sacrificar em nosso nome, por nós, ele não teve nenhum adendo diferente, ele não teve nada a mais que o diferenciasse de mim ou de cada um de vocês. Nasceu como todos nós nascemos. Desenvolveu sua anatomia, sua fisiologia como cada um de nós. O seu corpo era igual ao nosso, com todas as necessidades que cada um de nós tem. O que o diferenciava é o que está aqui. Esses fenômenos psíquicos, o Evangelho que mostra os milagres que Jesus realizou, nada mais são do que esses fenômenos psíquicos, propriedades da sua alma. A diferença não estava no físico, no material. A diferença estava circunscrita à sua alma, ao seu espírito, à sua grandeza como espírito. Então, tudo que ele pôde fazer estava atribuído às suas propriedades da alma. E esses fenômenos psíquicos que ele conseguia realizar era porque existia algo a mais dentro dele. O amor que ele sentia por cada um. Essa era a superioridade que Jesus tinha. Ele conseguia amar verdadeiramente, sem condições, sem vírgulas, sem parênteses. Ele amava a cada um. E ele compreendia as dificuldades e as lutas que cada um teve e que cada um tem. Eu falo no passado porque eu estou me referindo a um período em que ele esteve encarnado. Mas sabemos que ele continua exercendo esse amor por nós até os dias de hoje, isso é infinito. Então essa é a propriedade diferenciada. O que fazia com que ele tivesse um fluido, uma propriedade fluídica, pertinente, porque é uma lei natural a cada um de nós aqui encarnados. Então é a origem de todos os fenômenos psíquicos, constitui o agente magnético na vida corpórea que possibilita as manifestações da vida espiritual. Então a gente pode ter uma ideia, já que esse ser tão especial, porque ele tinha essa superioridade moral, porque ele conseguia nos amar incondicionalmente, nos compreender, seu fluido era mais purificado, seu perispírito era formado a partir da parte mais quintessenciada, mais rarefeita da psicosfera, da atmosfera do nosso planeta. Então seu corpo perispiritual era um pouco diferente, mas não por ele ser privilegiado, mas sim porque ele conquistou os merecimentos morais. E ele veio com uma missão de nos ensinar a nos amar.
Jesus, Espírito Superior, devido às suas virtudes, que estavam muito acima do restante da humanidade. Então era esse mecanismo que gerenciava e que produzia um agente magnético. Todos já ouvimos falar do magnetismo de Jesus, do seu olhar, do seu sorriso, da simples direcionamento que Jesus, como ele transformou vidas por meio do olhar. O que esse homem irradiava em direção ao próximo, nenhum de nós, pelo menos nesse momento, talvez em outra encarnação nós tivéssemos tido esse contato. Mas aqueles que tiveram e puderam relatar, disseram como ficaram impactados. Por isso ele conseguia, porque essa era a diferença, não era o seu corpo físico, mas sim o seu espírito, assim a sua moralidade e sim a sua capacidade de amar. Essa imagem é daquela passagem que Jesus está caminhando, ele é avistado pelos seus discípulos que estão num barco, e ele é avistado ao longe, e eles ficam até temerosos porque eles acham que é um fantasma, porque ele está caminhando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima, Pedro, Senhor, deixe-me ir até você. E Jesus, então venha. E Pedro começa então a caminhar. Mas Pedro ainda não tinha, nesse momento, conquistado toda a sua potencialidade. E ele titubeia. Em um momento ele duvida que ele esteja caminhando. E essa fração que ele duvida, essa inconstância da sua percepção, da sua capacidade e da sua moralidade faz com que ele afunde. E isso, essa dinâmica que todos nós ainda passamos, ainda somos muito volúveis, nós somos ainda muito intermitentes. Horas temos dias em que conseguimos ser bons, tem dias que nem tanto, porque as nossas conquistas morais ainda não estão solidificadas. E essa é a diferença entre Jesus e Pedro. Pedro ainda estava no processo de construção e ele teme, ele duvida, sua fé vacila e aí nesse momento ele afunda. Ao passo que em momento nenhum Jesus duvida do amor de Deus. Em momento nenhum Jesus duvida que Deus age sobre circunstâncias que nós não compreendemos. Essa crença, essa fé inabalável permitiu Jesus fazer o que nós entendemos como milagre. Na noite de hoje eu gostaria de abordar, se o tempo nos permitir, 3 aspectos de curas, 3 momentos de cura que Jesus realizou. Todos nós já conhecemos essas passagens, mas eu gostaria de frisar o que o próprio a Gênese traz e o quão bonito que é, porque não foram pessoas privilegiadas. A mulher hemorrágica, que está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. O paralítico de Cafarnaum, também no Evangelho de Marcos. E o cego de Betsaida vem primeiro, também no Evangelho de Marcos. Esses 3 casos tem muitos elementos para a gente trabalhar, tem muita coisa, cada um deles daria uma palestra única para a gente falar. Mas aqui mostrar primeiro esse aspecto desse movimento fluídico que era emitido e também da nossa posição, porque cada um de nós podemos estar no lugar da mulher hemorrágica, do cego de Betsaida, do paralítico de Cafarnaum, não como sofredores, não como aflitos, mas sim como pessoas curadas, mas sim aliviados. Então vamos entender um pouquinho.
Eu vou ler a passagem para que a gente possa contextualizar e entender melhor o que se passou. Deixa eu só encontrar aqui. Então, uma mulher hemorrágica, no Evangelho de Marcos, e uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, que muito havia padecido sob os cuidados de muitos médicos, gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, mas tornando-se ainda pior. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou sua veste. Depois de ouvir a respeito de Jesus, enquanto vinha na multidão, por trás tocou sua veste, pois dizia: se tocar apenas na sua veste, serei salva. E imediatamente secou-se a fonte de seu sangue e soube em seu corpo que estava curada do flagelo. Jesus, imediatamente reconhecendo que havia saído o poder de si mesmo e voltando-se em meio à turba, dizia: quem tocou-me nas minhas vestes? Diziam-lhe os seus discípulos: vês que a turba está te comprimindo e dizes: quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que fizeram isso. A mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que lhe havia acontecido, veio, prosternou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele, porém, lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e permanece curada do teu flagelo. Então, essa é a passagem que está no Evangelho de Marcos e em outros evangelhos também está. Para a gente entender o que aconteceu, quais foram os movimentos, né? Ela estava doente já há 12 anos, com uma hemorragia, procurou todos os tipos de médicos da época, gastou todos os seus bens, todo o seu poder aquisitivo para se curar e não conseguiu essa obtenção. Ainda assim, ela pensou: vou até este homem que faz milagres, que cura, porque a esse momento Jesus já estava conhecido. A gente vê no texto que havia uma multidão que o cercava. E ela enfrentou essa multidão, e aí a gente faz um outro parênteses aqui. Uma mulher sozinha, à época de Jesus, era enfrentar muita coisa. Doente hemorrágica, todos a conheciam como uma mulher que perdia sangue. O sangue tem um simbolismo de ser impuro. Então ela enfrenta a vergonha de ser uma mulher sozinha, doente, impura, e vai atrás de Jesus. Gente, é muita vontade para se curar. Ela vai atrás de um homem que ela ouviu falar que realizava curas. E ela já fala para si mesma: só basta eu tocar nas vestes dele. Ela não estava querendo falar com ele. Ela não estava querendo pedir para ser curada. Ela só queria tocar. E ela toca, e eu gostei dessa imagem, porque ela toca lá embaixo. Ela não toca no ombro, ela não toca na cintura, ela toca lá embaixo, nas vestes, né? Como a gente escuta em alguns evangelhos, na orla, na borda da túnica de Jesus. Até esse ponto tem importância, a gente poderia filosofar a respeito disso. O tamanho da humildade dela. Ela não queria falar, ela queria apenas tocar. E o desejo dela. Então, o que a gente pode analisar desse momento a respeito do que a gente está falando de entender os processos de milagre? Houve uma movimentação de fluido. A gente não está falando sobre os fenômenos psíquicos, sobre essa questão da alma de Jesus, por todas as suas virtudes que ele conquistou na sua jornada como espírito. Ela conseguiu realizar
essa movimentação. O que aconteceu? Saiu uma transposição de fluido de Jesus para essa mulher, porque Jesus diz: eu senti que saiu de mim poder. Na linguagem que ele poderia falar, ele se expressa dessa forma. Eu senti que saiu de mim poder. Ela consegue transferir. Não houve a intenção de Jesus, porque Jesus não sabia quem era. Ela não lhe fala, ela não lhe comunica, ela apenas toca. Porque ela queria ser curada. Então, o que a gente percebe? Ambos sentiram a ação, mas não foi provocada pela vontade de Jesus. Assim, não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para se realizar a cura. O que essa mensagem passa para nós? Gente, eu quero, desejo, eu quero me curar. Basta, não precisou Jesus impor as mãos, não precisou Jesus, como a gente vai ver no cedro de Betsaida, passar sua saliva e esfregar nos olhos. Ela teve a atitude e ela foi atrás. Aí a pergunta que a gente pode fazer é: mas por que atingiu apenas a mulher e as outras pessoas não? Não estava uma multidão cercando Jesus? O poder saiu de Jesus, poderia ter se espalhado, mas não. Foi na direção dela. O que ela exprimiu? O desejo ardente de ser curada. Como que a gente pode traduzir essa frase? O que essa mulher teve? Fé. Cada um de nós podemos ter? Podemos. Cada um de nós aqui podemos ter esse desejo ardente, ter essa fé que a mulher hemorrágica teve. Jesus não precisa vir aqui. Se quiser, bem-vindo. Mas o que eu quero dizer é que depende de nós. Muitas vezes a gente está numa situação de dor, de aflição, de sofrimento, e a gente se fecha, a gente se embota, a gente se coloca para baixo. A gente é capaz de dizer que não é merecedor de uma cura. Meu Deus, não. Não façam mais isso. Nós somos sim capazes. Nós somos merecedores porque Jesus nos ama, porque o Pai nos ama. Tua fé te salvou. Verdadeira força para ti. Então essa é a lição dentro dessa parábola, dentro dessa passagem, na verdade, que a gente quer deixar. A força, o desejo, a vontade que cada um de nós pode ter para derrubar uma aflição, para fazer parar a hemorragia interna que cada um de nós temos. Desejo ardente. O cego de Betsaida. Essa é mais curtinha. Dirige-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, eu vou de novo, olha só. Dirigem-se a Betsaida, Jesus e seus apóstolos, trazem-lhe um cego. Quem trouxe? Trazem, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia de Betsaida. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele viu em profundidade e restabeleceu-se.
e via pormenorizadamente com clareza a todos, e o enviou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. É curtinha essa passagem sobre o cego de Betsaida, mas, meu Deus, tem tanta coisa. A gente poderia ficar até 10 horas da noite falando. Mas vamos aos pontos importantes. Aqui a gente vê, pela narrativa de Marcos, que Jesus fez o quê? Impôs sua mão sobre o cego. Que ele fez uma ação magnética de imposição, exatamente como um passe. Como nós oferecemos aqui na casa, como outras casas, como outros templos religiosos também fazem. É o momento em que a gente está ali, disposto a isso. A imposição das mãos, mas a cura foi gradual. Então, em primeiro momento, veio homens como as árvores, Jesus novamente faz mais uma imposição magnética, e aí sim a sua cura acontece. O processo de cura comporta basicamente 3 etapas, e aqui é o aspecto que a gente pode trabalhar da passagem. Primeiro, a renovação mental do cego de Betsaida. A aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras de saúde. Esse tríplice aspecto que a gente é provocado a entender nessa passagem serve para todos nós. Então, nesse momento de dor, de aflição, de sofrimento, de doença, nós podemos fazer a renovação mental. Novamente, a gente tem um péssimo hábito de achar que não seremos atendidos, que não seremos curados, que não merecemos, que estamos em outra esfera, em outro momento, que não é tanta desculpa que a gente dá. Para, Gisela. Você merece. Nós devemos dizer isso para cada um. Nós merecemos a cura. Nós merecemos ser amados por Deus, por Jesus. Então a minha atitude mental tem que mudar. Não posso continuar cabisbaixo, depressivo, independente do problema. Sabemos que há problemas e há problemas, mas é uma questão de como nós encaramos esse momento. Se eu compro a derrota, se eu abraço a derrota e me sinto vencida, eu dificulto as outras etapas. O processo que vem em seguida, renovação, aplicação dos recursos terapêuticos, é o momento que Jesus faz a imposição. Gisela, mas não é Jesus que está na minha vida nesse momento. Mas eu tenho os recursos terapêuticos do planeta, de saúde, os hospitais, os médicos, os tratamentos físicos, e eu tenho um recurso religioso, eu tenho a minha fé. Lembrem da mulher hemorrágica. Ela tinha um desejo ardente. Onde está o nosso desejo? De obter essa cura. E aí a gente precisa, papo para outro momento, compreender o que é essa cura. Porque eu tenho que olhar para a cura do meu espírito e não apenas a cura do corpo físico. Muitas vezes a cura do corpo físico não é alcançada, então aquela pessoa não mereceu. Não é esse o papo. O nosso olhar e o nosso entendimento tem de ser de a cura do espírito. Podemos passar para o mundo dos espíritos, podemos desencarnar durante um processo de doença, mas se eu conseguir realizar esses 3 movimentos, eu desperto no outro lado sobre uma nova ótica e curada. Então a cura que a gente deve almejar é a do espírito, é a cura, é o livramento dos vícios, é o livramento dos sentimentos ruins, dos pensamentos ruins. É esse mecanismo que a gente tem que correr atrás. E por fim,
essas ações mantenedoras da saúde mental. Então, quando Jesus diz para o cego, volte para casa, mas não entre na aldeia, o que ele queria dizer? Como assim, eu volto para minha casa, mas a minha casa fica em Betsaida? Como é que funciona? Não é literal. Volte para casa, volte para a sua vida, mas não cometa os mesmos erros. Mude o seu comportamento. Mude a convivência com pessoas, mude a sua forma de ser, de interagir. Quantos a gente não vai poder abordar na noite de hoje sobre a cura dos 10 leprosos? Dos 10, apenas um volta para agradecer a Jesus pela sua cura. Esse já realizou a transformação. Os outros saíram felizes da vida, os outros 9 foram embora, estou curado, estamos bem, e voltaram para os seus vícios, voltaram a cometer os mesmos equívocos morais, não entenderam, não realizaram a manutenção. O que vai acontecer com esses outros 9? Ou com qualquer um que continua agindo equivocadamente? Vai voltar a ficar doente. Então, a proposta é: voltemos a ter a saúde, mas vamos manter. E essa manutenção se dá através da transformação íntima que cada um deve fazer. Aqui eu botei um trechinho do livro Vinha de Luz, mas está muito extenso. E, em resumo, Emmanuel nos fala sobre essa rotina que muitas vezes a gente acaba não executando, de não confiança, de não manutenção dessa parte mental adequada. Então ele fala daqueles que creem. A terra está repleta dos que creem, descreem, estudam e não aprendem, esperam, desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Então, é aquele puxão de orelha que Emmanuel sempre nos traz para nos lembrar que nós precisamos nos manter fiéis ao caminho, aos ensinamentos de Jesus. E, por fim, o paralítico de Cafarnaum, que também é uma outra passagem exemplar. Deixa eu ver se eu acho. Que tem vários aspectos. Tá no Evangelho de Marcos. A gente põe essa etiquetinha para resolver a vida e não resolve. Eu botei Mateus ali porque eu troquei. Depois eu peguei do Marcos, que o Marcos estava mais resumido. Mas está em Mateus também, 9, né? E de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos se reuniram a ponto de não mais haver lugar nem junto à porta. E falava-lhes a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhes por causa da turba, após remover a cobertura do teto, onde ele estava, cavando-a, baixam o catre, o leito, né? No qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, que pensaram, né? Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente, por seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoais em vossos corações? Por que julgam? Por que condenam? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu te digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa.
Levantou-se imediatamente, tomou o cálice e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glória a Deus, dizendo: algo assim nunca vimos. Mais uma passagem repleta de suco de laranja, como a gente escuta nos nossos estudos do nosso amigo Marcelo. Cada palavra, cada passagem, cada pedacinho dessa passagem, dessa narrativa, é recheada de informação. Mas eu vou tentar resumir, porque o nosso tempo já está estourado. O desejo de ser curado, acalentado pelo paralítico. Mais uma vez a gente vê a evidência de que nós devemos desejar essa meta. Ele desejava, mas mais do que isso, ele era paralítico, ele não tinha condições de ir até Jesus. Diferente da mulher hemorrágica, diferente do cego que foi trazido, esse também foi por 4 amigos. Então ele contou com apoio, a ação fraterna. E a gente entende esse movimento de coletividade. Nós não somos estranhos uns aos outros. Nós temos nossas pequenas comunidades. E o quanto que a gente pode ajudar um ao outro, como ele foi ajudado. E aí encontraram a multidão, que impossibilitava que chegassem até Jesus. Isso representa o tanto de dificuldade. Gente, cada um de nós não está livre disso. Todos enfrentamos dificuldades. Todos temos as nossas multidões para atingir a nossa meta. Então isso faz parte. O paralítico, os amigos tinham que enfrentar suas dificuldades. Queriam chegar até Jesus, esse era o desejo. Queriam obter a cura, mas havia a dificuldade. E o que eles usam? Da criatividade. Eles tiveram que se elevar, subir ao telhado. Esse movimento a gente pode interpretar como alcançar esferas superiores. No momento da dificuldade, do turbilhão, da tormenta, eleve o pensamento a Deus. Suba ao telhado. Vai lá. Vai sozinho ou vai com seus amigos. Que é esse movimento que a gente está fazendo. A gente está aqui no domingo à noite, nos predispondo a aprender. Estamos aqui sendo atuados pela espiritualidade em conjunto. Dificuldades que o doente e seus amigos tiveram de enfrentar, a multidão, comentamos. A bênção da cura realizada. O momento, a gente compreende que uma pessoa no estado de paralisia está numa situação de resgate. Algo na sua vida aconteceu, ele está agora trabalhando a sua reforma íntima nessa expiação. Nossas dores, nossos sofrimentos, nossas aflições são a oportunidade que Deus nos oferece de resgatarmos os erros do passado. Então a situação do paralítico era essa. Ele precisava trabalhar. Quando Jesus olha para ele e diz que a tua fé te curou, ele compreendeu que aquele homem tinha atingido a cura. O que foi que levou ele a ficar paralítico, a nascer paralítico? Esse texto nem entra nesse particular. Mas o que levou ele a passar por aquela aflição já tinha sido resolvido. A resignação pela qual ele viveu aquele momento elevou ele num estado de cura. Então ele diz: tua fé te curou. Não foi Jesus, mais uma vez Jesus foi instrumento. Mas ele percebe, porque ele tinha essa condição de olhar e perceber a essência, o espírito do indivíduo. Ele percebe que aquele homem estava curado. E ele sofre o julgamento dos escribas. Aqueles homens que arrazoavam estavam condenando a atitude de Jesus.
Porque Jesus tinha dito que o paralítico tinha curado. Então ele dá uma lição. Ele diz que é mais fácil ele curar e dizer para o paralítico: levanta-te e anda. E pede para que ele leve o leito junto dele. Por que ele pede isso? Por que Jesus dá essa advertência? Curou. Ele poderia deixa o leito ali, não vou precisar mais. Agora eu tenho minhas pernas de volta. Não. Leva para você não esquecer. Leva para lembrar que quando a gente transgride as leis de Deus, a gente está sujeito à doença. A gente está sujeito à tempestade e à tormenta. Então leva para você se lembrar e de se manter na linha certa. Por que Jesus operava milagres? Porque Jesus exercia o verdadeiro poder, que é fazer o bem. Era isso que estava por trás. Jesus não tinha interesse de mostrar fenômeno nenhum. Jesus não tinha interesse de se tornar famoso por meio das curas. O que ele queria era fazer o bem. O objetivo, ser útil à humanidade. Porque quando nós falamos de Jesus, a gente não fala só do aspecto da cura. A gente fala dos ensinamentos. A gente fala do amor. Esse é o legado de Jesus. A gente não estuda apenas esse aspecto do quanto os cegos, dos coxos, dos paralíticos. A gente estuda o amor, o exemplo, a retidão de caráter. Alívio dos sofrimentos era a forma que Jesus tinha de prender as pessoas, prender entre aspas, né? Aqui no sentido figurado, de unir as pessoas a Ele pelos laços do coração. Se Ele tivesse ficado apenas nos fenômenos, apenas nas curas, nas transformações de água em vinho, Ele ia passar como um feiticeiro e rapidamente ia cair no esquecimento ao longo da história da humanidade. Mas não. Cada um que teve a oportunidade de experienciar a vivência com Jesus ficou marcado. Cada um que teve o seu olhar passado cruzado com o olhar de Jesus, que recebeu um simples sorriso do Mestre, ou que o viu de longe, porque havia 5.000 pessoas entre ele e Jesus. Ananias, aquele personagem que salvou Paulo de Tarso. Emmanuel conta no Paulo de Estevão que Ananias simplesmente só cruzou o olhar quando Jesus estava na cruz e foi transformado. Então esse é o poder. Era assim que Jesus cativava. Da mesma forma que o Espiritismo oferece a mesma coisa. A multiplicação dos efeitos morais. Esse é o objetivo da doutrina espírita. Trazer alívio, trazer consolo e, mais importante, trazer o esclarecimento. É dar o catre de cada um. E a gente seguir a nossa jornada para nunca esquecer o que fizemos de errado e não voltarmos a errar. Esse é o legado que a doutrina espírita nos traz. Que a gente aprenda, nos renove e mantenha a nossa atitude mental e moral, como Jesus pediu. Amem uns aos outros como eu vos amei. Muito obrigada. A gente que agradece esse momento tão importante para a gente pensar nos milagres, nas ações. Muita coisa
foi vindo, né? A gente vai pensando, vai refletindo e vai tentando sempre ajustar, melhorar. Então, obrigado, Gi. E aquela passagem do paralítico de Cafarnaum com os 4 amigos, a única coisa que eu quero trazer assim agora nesse momento final, para que a gente reflita. Se a gente agora olhar aqui para o lado, o pessoal da internet não está conseguindo ver, mas estamos aqui também, cada um que está aí também tem esse apoio fraterno. Então, que a gente possa ver que muitas vezes os irmãos aqui, vocês, com todos que estão, às vezes vindo aqui em cima, aqueles que estão sentadinhos, mas muitas vezes são os amigos que nos levantam, são as pessoas que nos apoiam a conseguir chegar aonde a gente precisa. E se a gente lembrar do sejo desses amigos, dessas pessoas, a gente vai ter sempre aquela certeza, como a do Carmo fala, não é crer, porque o crer pode descrer, é ter certeza que não estamos sozinhos, nunca, nunca estamos sozinhos. E esse é o verdadeiro milagre. Que a gente agora passe para o nosso próximo momento. A gente vai pedir aqui para que a Gi volte e ela vai fazer uma prece. Como que é essa prece que ela faz? É uma prece de irradiação, é uma prece que a gente pede e vai falando, e aí de repente nomezinhos vão vindo na nossa cabeça. De repente ela vai falar assim, aquela pessoa que está doente na nossa família, aí a gente vai pensando nelas e vai trazendo, porque essa espiritualidade amiga que está aqui com a gente vai, direciona, e a gente pode ir alcançando isso. É um momento realmente muito bonito para a gente pedir para fora. E depois, aí a gente tem um segundo momento, é o momento do passe. Esse momento, como foi trazido na hora que a gente tem a imposição das mãos, quem é que dá o passe? Né? A gente tem um tarefeiro que aplica o passe, mas quem é que dá o passe? Jesus. A gente é só instrumento, gente. A gente está aqui, a gente é só instrumento. Mas quem dá o passe? Jesus, essa espiritualidade grandiosa. E quando a gente está aqui, pensamento firme na fé, na vontade de ser curado. Se eu tiver com a mãozinha, Jesus, vem aqui e começa a impor a mão em mim, só que eu fico assim, e eu tenho que pagar aquela conta amanhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nem Jesus, gente. Nem Jesus. Então, vontade de ser curado. E aí, a gente passa para esse segundo momento, que não é obrigatório, mas aqueles que quiserem, é só permanecer na cadeira depois da prece da Gisela, que os tarefeiros vão passar, e eles vão passar por trás. Por que por trás? Só para não ter o contato, nariz muito próximo do nariz. A gente ainda está no momento com a Covid, então tem essa segurança também, tá bom? E no final a gente tem ali as empadinhas sendo vendidas. Gente, uma noite maravilhosa. Por gentileza, fazer a nossa prece. Então, meus amigos, vamos nesse momento manter a nossa psicosfera, nossos pensamentos junto ao Pai Maior e externar primeiramente os nossos sentimentos de gratidão. Gratidão, Pai, pela nossa oportunidade de estarmos aqui nessa terra abençoada, nessa encarnação, vivos, com a nossa vida do jeitinho que ela é, apesar das dificuldades, das dores, de
tanto sofrimento que muitas vezes podem atrapalhar esse momento, mas que possamos buscar o entendimento de que cada pedacinho da nossa vida está exatamente como Deus planejou. E isso é porque Ele muito nos ama. Talvez eu não entenda, talvez até eu tenha muita dificuldade de entender e de aceitar. Mas eu preciso buscar esse sentimento, aceitar e ter a certeza inabalável de que Deus nos ama, que esse amor se espalhe por todos os membros da nossa família, aqueles que moram debaixo do mesmo teto, aqueles que estão mais distantes, aqueles que talvez não tenhamos nem notícia. A todos, Senhor, que o Teu amor cubra, que também chegue ao meu vizinho, ao meu conhecido da rua de trás, aquela pessoa que talvez eu nem sei quem é, mas que também chegue até ela, aos moradores da redondeza, do bairro, da cidade, do estado, do nosso Brasil, nos cantos mais longínquos desse país, nas aldeias indígenas. Lá, Senhor, onde os Teus filhos sofrem. Senhor, olhe também para os doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nos presídios, nos manicômios, nos orfanatos, nas ruas, desabrigados, os que se sentem sozinhos, desamparados, os que estão tristes, deprimidos. Que esses irmãos se fortaleçam, Senhor. Que o Teu amor chegue até eles. E assim, na noite de hoje, com essa atitude de irradiar, de levar um pouco do amar uns aos outros, nós pedimos permissão a Deus nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que finalize esse momento e nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus.